Inclusive, entrando nesse tema, eu vou entrar num tema que também eu gosto muito, que é a novela. Teve aí o remake de Pantanal, que primeiro foi feito lá na década de 80, 90, a Rede Manchete, depois a Rede Globo fez aí recentemente, Murilo Benício no auge, muito boa novela. Mesma quantidade de grama era filmada de cima. Pantanal dos anos nanã e o Pantanal atual, no remake. Como assim? Vocês não falam que tá com menos árvore, menos negócio? Mas era o remake de Pantanal. Mesma coisa. E aí? Pantanal, desde a época que foi feito, a primeira versão, né, que acho que foi final dos anos 80, começo dos anos 90, de lá pra cá, o Pantanal perdeu 60% da água. O Pantanal vai deixar de ser um Pantanal, vai virar um lugar legal, que a gente pode ir visitar. Não precisa ter jacaré, esse negócio. Mas não vai ter jacaré, não vai ter o tuiuiu, não vai ter nada do que você vai lá pra... Mas vai ter a Juma Marruá, vai ter o Tenório, vai ter o... Olha, acho que dificilmente vão ter eles lá, porque as atividades... Mas todas as eu acho atividades de turismo, por exemplo, que acontece lá, não vão acontecer. Por que tá secando o Pantanal? Porque a gente tá diminuindo a quantidade de florestas e de áreas naturais no Pantanal, mas principalmente porque a gente tá desmatando a Amazônia. Então... A água do Pantanal... Mas a Amazônia é do outro lado, doutor. Mas a água que vem... A água que irriga o Pantanal, a maior parte vem da Amazônia. Como? Por incrível que pareça, vem pelo ar. Né? Se a gente não tiver um cientista aqui do nosso lado, não tem como. Porque a gente vai ficar tomando essa... Ele fala qualquer coisa. Se você pegar uma árvore na Amazônia, ela é capaz de evaporar, de transpirar, cerca de 1.000 litros por dia. Uma árvore? Uma árvore. Na Amazônia toda, as árvores evaporam 20 bilhões de toneladas de água por dia. Para ter uma ideia, o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, ele leva para o oceano 18 bilhões de toneladas de água por dia. E ninguém culpa ele, foda-se, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Não, ele tá fazendo o que é natural, né? Que é levar a água vai correndo e vai seguir pro oceano. E ninguém vai dar um papo nele. Não, porque ele tá fazendo o que Isso pegando fogo na floresta que é amiga dele, Exatamente. que é a floresta do Pantanal. Por que isso? Porque tu tá indo pro oceano, se tu pode ajudar aqui. É verdade. Então, quem faz isso, né? Quem transpõe a água, leva a água no sentido contrário e forma os chamados rios voadores, são as árvores. Não é o Rio São Francisco? Pera aí, Brad. O cara falou... Você tá do outro lado, né? Rios voadores. Você ficou quieto, você não reparou, não falou nada. É que eu fui no Francisco. É. Como são rios voadores? Então, rio voador é isso. É a ideia de que existe uma quantidade, a mesma quantidade de água que o rio Amazonas carrega, as árvores colocam na atmosfera e eles vão andando através das nuvens, vão andando para dentro do continente. Um avião que passaria é um barco, um hidroavião. Só vai poder ter hidroavião. Um avião que quase isso. Um avião que pegar o rio voador está sob possibilidade de morte. Afoga. Pode, é quase isso. Alô, marcas aí de avião. E, por exemplo, esse ano, né, que a gente está tendo muita seca e fogo, tá relacionado com o enfraquecimento desse rio voador. Quanto menos floresta tem na Amazônia, menos força tem esse rio. Mas assim, se o mato pega fogo tão fácil assim, também não é uma fragilidade do próprio mato? Às vezes também a natureza tem culpa dela mesma ser frágil, não? Claro. Cadê aquela natureza raiz? Na Amazônia, por exemplo, a floresta não pega fogo sozinha. Não tem como a floresta pegar fogo sozinha. Tem alguma coisa, tem que colocar o fogo. Então, para ter fogo, você tem que ter tempo seco. Indígena poderia colocar fogo se quisesse. Poderia até ter algumas práticas culturais, ancestrais que utilizavam fogo. Mas o principal que acontece no fogo na Amazônia é você tem o desmatamento e aí põe fogo para acabar o processo de desmatamento. Esse fogo que você colocou ali escapa para dentro da floresta. E sabe que a floresta é que apaga o fogo. Por que não apagou agora? Não, ela apaga. Só que para apagar o fogo, ela sofre. Né? Porque ela... Ah, tadinha da floresta. Ela tem sentimentos, é isso? Você sabe que árvore fala, né? É outro assunto, mas... Com certeza é outro assunto. Claro, depois de 8 baseados, a luz fala. Não, é porque assim... como é que a floresta... A gente pode até voltar nisso, mas assim, pelo menos, por que a floresta pelo menos a apaga? árvore não escuta, né? Pra eu escutar um negócio desse, mas tudo bem, a árvore fala, vai. Vamos seguir. Não, é verdade. É porque as árvores, elas se comunicam pelas raízes. Então... Lá embaixo tá rolando uma ravezinha das árvores. Tem muita comunicação entre as árvores. É uma coisa nova, né? Que a gente aprendeu nos últimos 25, 30 anos. Psicose, não é? Engraçado que surgiu junto com essas metanfetaminas. Interessante, né? Mas é assim, tem vários experimentos que mostram isso, que as árvores se comunicam entre si. Cara, vamos pular de pergunta que tá começando a ficar... Eu tô começando a ficar constrangido por ele. Já viu um cajueiro grande? O que acontece? Eu nunca vi um cajueiro. Só fazer uma dúvida.
É o Tasso Azevedo aqui, né? Só porque a gente não... É bom saber, vamos não tem confirmar. uma foto. Não, porque você tem muito conhecimento, mas é um conhecimento que é... Que conhecimento é esse que você tem? A gente não sabe. A gente não pode Por exemplo, entender. eles falam essa hora, toda hora, esse campo de futebol. Ah, não, isso é uma loucura. Né? Dá um toque. Vocês falam muito de... Ah, não, perdeu não sei quantos Ele falou equivalente a campo de futebol. Certo. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ele vem alertando que o campo de futebol aumentou 16 metros. Vocês colocam isso na conta? Aumentou 16 metros. O Vanderlei Luxemburgo, ele fala muito disso. E Toda a entrevista dele, ele fala a isso. gente manda um abraço Mas- aí pra ele. Mas nesse caso você tem razão, porque o campo Tá de assistindo futebol... a gente, ele assiste o Rural. Não, porque o campo de futebol ele não é uma medida exata, né? Ela pode variar, né? A FIFA botou pra ser exata. Eu acho que a gente usa mais como uma referência para as pessoas entenderem o que significa, por exemplo, 1 hectare, né? 1 hectare é uma área que tem 100 metros por 100 metros, digamos.